série hoje diga comigo assim, perfume sem cheiro. Mas antes, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14 ao 16. Tem a outra tradução que fala perfume? Aí. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, o bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Hoje, na nossa reunião de Santa Ceia, eu quero estar falando a respeito de perfume. Nós não podemos falar de essência sem falar de perfume. Porque todo perfume, ele precisa de uma essência. E por trás de cada perfume existe uma essência. E Paulo aqui, ele está dizendo que ele dá graças a Deus, porque por intermédio de Cristo, o Senhor fazia com que as vitórias chegassem até ele. Andava em vitória. E nesta manhã, irmãos, que nós possamos ter essa certeza que temos esse perfume. Temos essa essência na nossa vida. Porque nós vimos, descobrimos que a essência está nas coisas, nas pessoas. Mas nesta manhã, nós precisamos saber que todo perfume precisa ter a sua fragrância de cheiro. Mas uma coisa interessante é que o perfume sem a essência, ele não se completa. Porque o segredo não está apenas no cheiro. A essência é que faz com que o perfume, o cheiro se prolongue. É por isso que quando você saiu para vir para a igreja, você não esqueceu do seu perfume. Sim ou não? Olha para o irmão, sim ou não? Porque o interessante do perfume, do cheiro, irmãos, é que por onde passa, ele é percebido. Mas com o passar do tempo,
a essência vai enfraquecendo, e o cheiro, o perfume também vai sumindo. E quando nós olhamos para esse tema que diz, primeira essência, nós precisamos muitas vezes, isso não no sentido material, físico, mas de vez em quando, irmãos, no sentido espiritual, nós precisamos fazer isso. Porque de repente nós valorizamos tanto o corpo, mas de repente o nosso corpo até que tem um cheiro de perfume agradável, mas de repente a nossa alma, o nosso coração está com um odor horrível. Então, nesta manhã, o Senhor quer dizer para mim e para você, como está o nosso perfume, como está o nosso cheiro. Para aqueles que estão perto de nós. E o interessante do cheiro, do perfume, é que ele muitas das vezes não incomoda a nós mesmos, mas incomoda quem está perto. As pessoas que andam de ônibus que sabem. Deixa o Espírito Santo falar conosco nesta manhã, meus irmãos. Porque como eu disse no domingo passado, na pregação pela manhã, na pregação da noite, esse tema, primeira essência, ele não enche, mas ele esvazia, para que o perfume de Cristo possa ser enxertado em nós. Então, o bom perfume, o bom cheiro e o mau cheiro incomoda quem está por perto. E era para ser o contrário. Mas quando eu estou falando disso, eu estou falando no sentido literário espiritual. Quando Paulo fala aqui da fragrância, fala aqui do bom perfume de Cristo, a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. E esse perfume não pode ser estragado. E aqui Paulo fala que por onde nós formos, irmãos, nós levamos este cheiro. Levamos para a nossa casa, para a igreja, para o trabalho, para a escola. Mas nesta manhã, a pergunta que nos é feita:
como está o nosso cheiro. Eu lembro que muitas vezes eu era menino e minha mãe falava: Jadir, esfrega bem o subaco. Ela não falava não é sovaco, não. Quem já ouviu isso das mães? Irmãos, hoje tem os perfumes nos sabonetes, mas antigamente não, irmãos. Quantas vezes o sabão era de bola? Você está rindo é porque você não usa. E o perfume que ele soltava era soda. Soda. Mas os tempos mudaram. Quando nós estávamos no mundo, nós usávamos o sabonete, não existia, era sabão de bola, mas hoje a nossa realidade é diferente. Hoje a nossa realidade é Lux, é Palmolive, é Pebo, amém, irmãos? Mas nesta manhã entenda, Jesus ele quer também cuidar da nossa alma, porque muitas vezes ainda nós estamos no sabão de bola. Lavando a nossa alma, purificando o nosso coração, irmãos. E o interessante é que aquilo ali tinha cheiro, mas não tinha perfume. Mas hoje, nós podemos ter cheiro de perfume. Precisamos ter a essência em nós. Eu lembro do meu pai, hoje eu vou falar do meu pai, o Luiz falou do dele, eu vou falar do meu. O meu pai, quando ele saía de casa, o perfume ficava. Eu não sei, ele gastava, numa semana ele gastava um vidro. E era aquele, como é que chamava aquele perfume? Hã? Hã? Não, o outro. Hã? Vai falando aí. Avanço. Você está rindo dele, talvez você até já usou ele. E está rindo do coitado. Parecia uma bomba de lavar. Ô pai, tenta essa paciência, para de... Ele ficava quietinho, porque ele queria sair perfumado. Mas pastor, mas avanço. Na época era um
perfumão. Hoje não, hoje você nem vê na prateleira. Mas ele gostava. Ele gostava. De sair com aquele cheiro. Mas nesta manhã, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é por onde nós for, nós precisamos estar cheirando o perfume de Cristo. E o cheiro, o perfume, irmãos, com o passar do tempo, vai sumindo. O filho pródigo, ele sai de casa, onde tinha o perfume, e ele perde a essência do perfume da casa do pai. E quando ele está lá longe, ele sente que não tem mais aquela essência. Não tem mais aquele perfume, aquele cheiro agradável. Mas agora, o cheiro dele era de chiqueiro, era de porco. Não sei se você já teve experiência de lavar chiqueiro, de limpar coxo, irmãos. É uma tristeza. A gente gosta de comer a carne do porco. Mas limpar chiqueiro, quando meu pai falava para mim, Jadir, você vai limpar o chiqueiro, meu Deus do céu. O cheiro do chiqueiro, irmãos, ele impregna. O cheiro do chiqueiro, ele não sai fácil. Ele vai sumindo. Mas você cheira assim, ó, a gente fica parecendo um porco. E eu vejo que quando o filho pródigo sai ali, ele lembra, dizendo, olha, eu tinha perfume lá em casa. Eu tinha um cheiro agradável, mas agora o meu cheiro é de porco. O meu cheiro é de chiqueiro, porque ele perdeu a essência, perdeu a primeira essência. Por isso que ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Olha só, o que o mau cheiro faz, irmãos? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar por cima, eu vou voltar por baixo. Eu não vou voltar falando, pai, eu ainda sou seu filho, não. Eu vou voltar, me trata, me vê agora como um dos seus servos. Olha só quando a pessoa perde o cheiro do bom perfume de Cristo, de Deus na vida dele. E muitas vezes, irmãos, sem percebermos, nós pensamos que estamos cheirosos, mas de repente, aqueles que estão do lado, que digam. Como eu digo, quando eu estou falando de perfume de cheiro, eu não estou falando do natural, eu estou falando do espiritual. O perfume da palavra, o perfume do amor,
o perfume da humildade, o perfume da paciência, o perfume da justiça, o perfume da amizade. Como está o nosso cheiro? Ah, mas eu tenho perfume, mas perfume sem cheiro não adianta. Eu gosto muito de usar aqueles Rolon. Tem uns 3 lá em casa, lá que eu olho para eles, de repente eu esqueço, vou pegar eles, olha assim, sem cheiro. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou jogar eles fora. Você vai comprar um perfume sem cheiro? Duvido. Vai comprar um perfume sem cheiro? Hein, Isaac? Pouquinho. Sua princesa fala, não, vou sair fora. Não tem cheiro de nada. Você está entendendo? Eu lembro, irmãos, que quando eu não podia ir lá ver a pastora, ela mandava uma carta. Toda semana mandava carta. Você está entendendo? Mandava uma carta dizendo, meu amor. Mas eu não ligava muito, não. Para as frases, não. Eu ficava só assim, ó. Perfume. 50% era frase, mas 50% era o perfume que ela usava. Quando eu cheirava, eu já via ela, absinto. É ou não era? Hein? Como se diz, se a frase não entrar dentro, o cheiro entra. Perfume sem cheiro. Perfume cheirando mofo. Carta cheirando. Não. Por isso que nessa manhã, meus irmãos, nessa ceia, que o corpo e o sangue de Jesus possa estar fazendo voltar novamente o perfume de Cristo na nossa vida. Porque de repente, a pessoa, de repente, o irmão, a irmã, está tão ruim, que ele já não vê mais no culto de Santa Ceia algo para ele voltar a cheirar bem. Não fui na Santa Ceia mês passado, esse mês também não foi, mas está tudo certo. E a caatinga vai entrando. Eu não consagrei o meu dízimo esse mês, nem a minha oferta. Não, estou apertado, paguei as contas. A caatinga vai entrando. Sem reconhecer que um dia o Senhor nos tirou do sabão de bola, de quadro, que fazia nós cheirarmos soda, e vamos abandonando o perfume de Cristo. Esse mês eu não orei, esse mês eu não fiz jejum, mas está tudo certo. O perfume vai saindo, irmãos. E à medida que
o cheiro, o bom perfume vai saindo, outra coisa precisa ocupar o lugar. O odor. Você está entendendo? A pastora, ontem eu fui sair, né? Olha, antes de você sair, você compra lá um casa-flor. Falei, a casa vai cheirar. A casa vai ficando suja, irmãos. A casa vai ficando com mau cheiro. O amor, ele é a essência de Deus. Agora sim, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Nossa, irmãos, quando eu falo desse perfume, dessa essência, eu não estou falando desse perfume que nós usamos para que o nosso corpo possa ficar ungido e cheiroso. Eu estou falando do amor. Do amor. O amor é a essência de Deus. É o amor, irmãos. Aqui na igreja, amor. Lá na nossa casa, amor. Lá no nosso trabalho, amor. E aqui esta palavra fala da essência desse amor. Ainda que nós falássemos as línguas dos anjos e dos homens, ainda que nós distribuísse toda a nossa fortuna, olha só, irmãos, ainda que nós entregássemos o nosso corpo para ser queimado, se não tiver o amor, o cheiro do amor, nada aproveitaria. Ou seja, o cheiro, o perfume apenas por fora. O cheiro apenas por fora, mas por dentro, Jesus dizia, sepulcro caiado. Hoje à noite eu vou estar pregando a palavra, e a casa se encheu do perfume daquela mulher. Porque eu penso que o cheiro daquela casa onde Jesus estava,
daquelas pessoas não tinha cheiro, tinha odor. Falta de amor, de obediência. Então, que nesta manhã, quando a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão e beba. Vem cá, Luiz. Sabe o que a palavra está dizendo, para nós encerrar? Não é examinar os outros, não é ficar cheirando os outros, não. É eu cheirar a mim mesmo. Como é que está o meu cheiro? Examine-se a si mesmo. Ah, não, você está perto daquele irmão, mas não. O perfume dele está vencido. Mas de repente não é do irmão. De repente é o meu. De repente é o meu. E eu não estou percebendo. E eu não estou notando. Que eu cheguei e nem olhei para ele. Que eu cheguei e nem cumprimentei ele. Que eu cheguei e não sorri para ninguém. Oh, irmãos. O perfume de Cristo, ele precisa ser notado.